noite. É lá, agora sim, agora que estáis cheios de energia. Ao contrário de mim, que não estou assim com tanta energia. Portanto, vou precisar de vocês para estarmos aqui juntos hoje. A minha bateria já está com o mês de outubro. Outubro? Não me apercebi muito bem da passagem do tempo. E também não fui eu que pedi esta chuva. Não olhem para mim, eu não tenho nada a ver com esta meteorologia. Mas apesar de tudo, espero que se encontrem bem e que possamos partilhar mais um bocadinho do estudo da doutrina em conjunto hoje. Então, a palestra que vos trazemos hoje é a arte de manejar o caráter. E quem teve a oportunidade de estar no passado domingo nas jornadas está a pôr a mão à anca e a pensar: então, mas eu no domingo fui ouvir esta palestra e agora vou ouvir a mesma. Primeiro era impossível, porque um professor, por muito que queira, nunca consegue dar a mesma aula duas vezes. E depois, porque como temos aqui mais tempo, vamos ter a oportunidade de explorar mais um bocadinho o tema. Então, o tema veio, a inspiração da palestra de hoje veio das jornadas que aconteceram no passado domingo e o trabalho foi feito com base neste livro aqui, A Arte Moral de Educar os Filhos, de Walter Barcelos, e é um livro muito interessante, não só para quem é pai ou mãe, portanto os educadores e os tutores. Eu vou usar muitas vezes a palavra pai, porque a gramática portuguesa é machista, e eu não tenho assim tanto treino em ser neutra, portanto peço desde já desculpa. Mas neste grande saco em que eu vou dizer o pai ou os pais, estão os tutores, os cuidadores, aqueles que são os principais responsáveis do crescimento e da educação de uma criança. E caso vocês estejam a perguntar, que eu duvido, mas eu vou deixar a justificação na mesma, então mas vamos parar o estudo que estávamos a fazer, porque não sei se aperceberam que ao longo de 2025 as minhas palestras, ou melhor, as palestras não são só minhas, mas não me deixem agora sozinha por causa disto, foram feitas com base na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. Então, nós juntos já vimos até à lei da destruição, lembram-se disso? Revisão da matéria dada. Vocês não tiram notas, um dia destes vão ao exame, eu quero ver. E nós vamos fazer aqui um pulinho que é para o item 12, que fala da perfeição moral. Estão baralhados? Eu já explico. É que no livro que eu vos mostrei há um capítulo, que é o capítulo 3, deixem-me só confirmar aqui nas minhas notas, exatamente, é 1, aliás. Não, é 3, está correto. Que é um excertozinho de uma questão que se encontra no Livro dos Espíritos, que é a questão 917, portanto, que faz parte do item da perfeição moral, em que Kardec pergunta qual é o melhor meio para destruir o egoísmo. Portanto, tudo isto começa no Livro dos Espíritos, na questão 917, em que Kardec pergunta qual é o melhor meio para destruir o egoísmo. E os Espíritos respondem que, quando bem assimilada, a educação é a chave do progresso moral. Quando conhecermos a arte de manejar os caráteres, as índoles, como conhecemos a arte de manejar as inteligências, poderemos endireitá-las como endireitamos as plantas novas. Portanto, todo o capítulo deste livro do Walter de Barcelos vem deste excertozinho da resposta à questão 917 do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos estão a explicar-nos que o melhor meio
para destruir o egoísmo é a educação. E agora eu ouço assim um Sérgio Godinho de fundo. Paz, pão e educação. Pronto. Sérgio Godinho à parte, já o evoquei, já o retirei, muito obrigada. De que educação é que estamos a falar aqui? Porque a educação é a chave do progresso moral. E de um progresso em que nós vamos manejar, ou seja, manejar trabalhos manuais, não é? Aquela coisinha, na minha cabeça vem muito a imagem do relojoeiro ou da pessoa que faz joias e me está a falhar a palavra agora, que é assim uma coisa muito meticulosa, muito, não é? Manejar, assim uma coisa muito, uma destreza fina, muito apurada, de manejar aqui as índices. E neste livro, Walter de Barcelos continua o estudo dizendo que a maior prova de amor dos pais aos filhos, sem dúvida nenhuma, é dar-lhes educação. Uma educação que lhes renove os destinos. Era uma bonita frase para o Instagram e para o Facebook. Mas muito mais que ser uma bonita frase para as redes sociais, isto tem aqui alguma coisa que nos convida a pensarmos com um bocadinho mais de profundidade o que é que está aqui a ser dito. Eu recordo que nós tivemos a oportunidade nas jornadas de responder a algumas questões que nos foram endereçadas pelo público e que alguém perguntava sobre o pai que quer dar coisas ao filho, mas não consegue. Ou seja, a situação do pai que não consegue dar coisas ao filho que gostaria de dar. E aqui o estudo diz-nos que a maior prova de amor de um pai ao filho é dar-lhe educação. Eu conheço muitos pais que não conseguem dar um carro, que não conseguem dar uma PlayStation, que não conseguem dar a roupa de marca a um filho. Mas eu não conheço nenhum pai que não consiga dar educação. Pode não fazer. Pode não ter as ferramentas corretas. Nós já vamos ver que ferramentas são estas que um pai tem que ter. Mais uma vez eu faço aqui ressalvo quando estou a falar em pai, estou a falar assim alargado, está bem? Pai, mãe, quem está responsável pela criança. E porquê que isto é tão fundamental? É uma prova de amor. Porque se nós pararmos para pensar, a sociedade quase que tem isto implícito, não é? Vamos pôr assim as circunstâncias ideais. Alguém que vai ter um filho, estamos a contar que essa pessoa vai ter um filho que o vai educar, mas que não seja naquele sentido lato de saber sentar, saber comer, saber estar quieto. Está quase que implícito que nós, enquanto sociedade, estamos à espera que aquela pessoa que se está a propor a ser pai lhe vá dar esse tipo de educação. Mas a educação que nós estamos a falar aqui vai um bocadinho mais além. É que nós somos espíritas. E aquele bebê, fofucho e pequerrucho, é um espírito velho. E que traz um passado. E se está no planeta Terra, as estatísticas dizem-nos que a probabilidade de ter tido um passado infeliz é muito grande. Obviamente, infelizmente, temos espíritos missionários, temos espíritos de luz que vêm e encarnam para nos orientar e para nos tirar um bocadinho da nossa escuridão. Mas a probabilidade de ser alguém que traz uma carga para se libertar é muito alta.
Então, os pais não se podem subtrair do trabalho educacional, que é trabalhar as questões morais que esta criança vai apresentar. E o que é a educação da criança na atualidade? O autor convida-nos a pensar. Não se esqueçam que tudo isto saiu de um excertozinho do Livro dos Espíritos. A educação tem vários desafios. Vocês podem pensar, ok, então se a responsabilidade é moral, eu vou levar o meu filho para a evangelização? Boa. Bom primeiro passo. Só que mesmo a evangelização espírita ainda está nos primeiros passos. Nós vemos a dificuldade que é encontrarmos um grupo de evangelização numa casa espírita. Por várias razões. E juntando a isso, o autor relembra-nos que há outro desafio na educação das crianças, que são as imensas dificuldades que o materialismo nos traz. Eu tenho um colega que diz que ele tem um miúdo de 4, 5 anos, acho, que o miúdo era educado até ter ido para a creche. Parece um contrassenso, não é? Ou seja, ele em casa com a esposa foram dando e fazendo aquilo que eles achavam que era o correto, a alimentação que eles achavam que era a correta, só que a criança foi para a creche e o que é que encontra? Os outros. Temos os educadores, que não são todos iguais. Mas eles não passaram todos pela mesma universidade. Passaram, mas são pessoas diferentes, com crenças religiosas diferentes, com partidos políticos diferentes, com humores diferentes, porque uma educadora saiu de casa toda bem disposta porque o dia lhe correu bem e a outra já vai azeda porque o dia lhe correu mal, apanhou trânsito, apanhou chuva. Então há depois aqui o desafio do que são os próprios estabelecimentos de ensino, as universidades, os professores e até a própria família. Então, uma das coisas que o autor nos chama a atenção é que neste trabalho de educação, e no caso aqui relacionado à criança, é que há um profundo despreparo espiritual dos pais, grande parte das vezes. E há aquilo que ele chama de indiferença quanto aos valores morais. Quando tiver 18 anos, ele escolhe a religião. Ouvimos aqui há pouco tempo, nesta mesma casa, que vai com 18 anos de atraso, não é? Só aos 18 anos é que vai se preocupar com as questões morais. Vai com 18 anos de atraso. A questão dos princípios espíritas. Quantos de nós aqui presentes que fomos bebés fofíssimos, eu sei. Basta olhar para vocês. Eu sei que foram bebés fofos. Não estou convencidos. Eu estou, não sei quanto a vocês, mas eu tenho zero humildade. Eu fui uma bebé super fofa. Sabem qual foi o meu maior desafio? Os meus pais não eram espíritas. Os vossos também não, pois não. Grande parte de vocês não. Eu sei que aqui é uma ou outra exceção. Então os nossos pais, quando olharam para nós naquele momento, que fofos! Não sabiam que estavam a olhar para um espírito velho. E escusam de me olhar com essa cara do eu sou jovem. Certo? Vocês são maravilhosos.
Mas o vosso espírito já conta uma certa idade e não há botox que o disfarce. Então o que se torna aqui um bocadinho assustador é que depois os espíritos superiores, como a gente viu logo na entrada no livro dos espíritos, vão chamando a atenção que o principal responsável pela educação da criança são os pais. Então nós podemos pôr a culpa na escola, podemos pôr a culpa nos avós, podemos pôr a culpa nos tios, podemos pôr a culpa nos vizinhos. E aqui eu vou ser um bocado bruta com as palavras. Eu não estou a falar de pai e mãe, aquele que pariu. Estamos a falar de pai e mãe, aquele que acolheu e olhou para a criança e disse: eu vou-te criar. Porque às vezes, como a gente chega ao mundo, a espiritualidade tem assim uns caminhos um bocado às vezes tortos de quem é pai e mãe. Mas no fim do dia, essa pessoa que disse: sou eu que vou cuidar de ti, meteu-se num grande trabalho. Mais desafiante é quando os mesmos pais não estão esclarecidos sobre aquilo que são as influências que a criança tem. Dos meios de comunicação. Hoje em dia temos uma dificuldade muito mais agravada, porque eu sou a última geração que foi jovem sem internet. Muito obrigada, sou uma ave rara. Serei citada nos livros de história. Não eu em particular, a minha geração. Mas quem está com essa responsabilidade hoje em dia está tramado. Porque eu lembro-me que o único grande meio de comunicação lá em casa, haviam dois na verdade, 3. Era a televisão, em que se via o canal de televisão que os meus pais estivessem a ver, portanto eles sabiam que eu via. O rádio. Eu cresci a ouvir, o meu pai ouvia rádio e tinha o rádio no trabalho. E agradeço-lhe muito por isso, cultivou muito o meu gosto musical. E havia um jornal lá por casa. Portanto, era minimamente controlado. Os meus pais, os meus avós sabiam minimamente o que eu via, sabiam minimamente o que eu lia. Hoje em dia temos uma enorme dificuldade porque muitos de nós não sabem sequer em que redes sociais os nossos filhos andam. Sendo que eu também sou da última geração que sabia o nome dos pais dos meus amigos e dos avós dos meus amigos. Porque para andarmos de bicicleta, eu tinha que telefonar para a casa do meu amigo e só havia um telefone em que geralmente atendia um adulto. É da casa da Rita. É a mãe da Rita. Boa tarde, tudo bem consigo? A Rita pode ir andar de bicicleta, eu passo aí daqui a meia hora. Eu conhecia a mãe da Rita, conhecia a avó da Rita, a Rita existia. E o contrário também acontecia. Então, hoje é que esta questão aqui tornou-se ainda pior. Porque os amigos estão num telemóvel, os amigos chamam-se o Pereirinha 7279, ou tem nome de Pokémon,
Nós não sabemos se estão a haver violência, se estão a lidar com preconceito, com racismo. Está nas redes sociais a aparecer. É maravilhoso o pai que hoje em dia sabe o nome dos amigos dos filhos. Então, é muito complicado quando tentamos passar certos valores e não sabemos que outros valores o jovem está a ter de referência. E pior, a acreditar que são verdade. Um destes dias mandaram-me um vídeo pelo Instagram de um gato a ralhar com um cão. Até eu entender que aquilo era inteligência artificial, eu trabalho em tecnologia e comi um macaco. Estava absolutamente perfeito, eu quase acreditei que era verdade. Agora, se uma marmanjona de quase 40 anos tem que parar para pensar, mas isto é real ou é inteligência artificial? Mas a mim mandam-me gatos. O que é que estão a mandar à juventude? Então, se o lar não é evangelizado, as lições escolhidas fora dele podem ser só um conhecimento a mais no campo religioso para a inteligência infantil. Então, acaba por ser um bocadinho um trabalho árido se trazemos a juventude à evangelização, mas depois em casa não praticamos nada do que aquilo que é colhido. Ou por outros meios a criança vê que aquilo que está a ouvir na evangelização ninguém faz. Porque a melhor forma de evangelizar uma criança é pelo exemplo. Eu posso chegar aqui e Jesus, e Jesus, e Jesus, e Jesus. Chego em casa, ninguém quer saber de Jesus para nada. Então, voltando àquela parte, lembram-se da questão do livro dos espíritos lá atrás? O espírito deve ser cultivado como um campo. E os pais devem trabalhar a terra árida no mundo dos sentimentos dos filhos. Vocês viram a notícia do jovem que matou a mãe em Vagos? E eu pergunto-me, será que foi a primeira vez que o jovem manifestou aquilo? Porque com 14 anos já sabemos a diferença entre uma pistola de água e uma pistola a sério. Então, o coração infantil, o coração jovem, é esta oportunidade de irmos identificando aquelas ervas daninhas. Não quer dizer que a gente não as consiga retirar. Não quer dizer que aqueles pais não tenham feito tudo ao alcance para evitar. Mas significa que todos nós falhámos, inclusive enquanto sociedade, em identificar que havia ali uma erva um bocadinho mais dura, um bocadinho mais agreste, que levou àquilo que nós vimos nas notícias. Então, um pai, e o livro fala-nos um bocadinho sobre isso, é um técnico das doenças da alma da criança. Porque não é o professor que em 90 minutos, com mais 29 jovens fofos dentro de uma sala, vai-se conseguir aperceber das tendências de cada um deles. Eu tenho alguns professores na família e às vezes eles diziam que o professor só sabe o nome de 2 tipos de aluno, do melhor e do pior. E o do meio?
mais ou menos. Então não vai ser o professor que vai fazer este trabalho. Não vai ser o animador no ATL que vai fazer este trabalho. Não pode. Tem que dar aulas. Tem matéria para dar. A juventude vai à escola para saber de matemática, de química, de física, de filosofia, de português, de inglês. O resto tem que vir de casa. Um beijinho aos professores aqui presentes. Os pais e os evangelizadores das crianças. Então, estamos a ver aqui várias camadas e a gente já vai juntar isto tudo entretanto. Se o professor, que vai lidando algumas horas por semana com a criança, não consegue fazer isto, que dirá o pobre coitado evangelizador, quando existe? São poucos, mas bons. Vão dar aquela partezinha de Jesus, vão explicar a doutrina, vão dar a conhecer as parábolas, vão dar a conhecer os mandamentos. Mas é a teoria, a parte prática começa daquela porta para fora. Então, da mesma forma que o professor não tem mão sobre a educação da criança, nem deve, o evangelizador também não. Portanto, o trabalho do evangelizador não atrapalha os pais de maneira nenhuma. É outro departamento. Então, são só uma forma da criança ficar a saber, mas a responsabilidade continua a ser dos pais. Vão ter que ter aquela energia, amor, disciplina, de ver os maus hábitos todos da criança, ir lá e corrigir a conduta. Obviamente que pode ajudar. Se um pai, educador ou tutor vai à evangelização e vê uma situação, pode sacar daquela do lembras-te daquela história? Mas é ferramenta. Porque aquele acompanhamento diário é de quem está com a criança. Quem é que aqui já não teve uma fofura em casa e comentou com os seus botões: é o demónio, é uma peste. Uma fofura, mas vir à casa do avesso. Vem aquela tia destrambelhada, leva a criança para casa e a criança porta-se tão bem. Come a sopa. E depois a tia entrega a criança à mãe descabelada, coitada, não é? Ai, portou-se tão bem, comigo não faz isso. Porquê? Porque os pais são a autoridade máxima. A criança não quer testar os limites da tia, do tio, da avó e do avô. A criança quer testar os limites da autoridade máxima, que são os pais. Porque a criança sabe que, em última instância, vai recambiada para a casa dos pais. Então, em casa da tia, portam-se que é um mimo. E a mãe vem com aquela desesperada, comeu a sopa, 2 pratos.
Então e principalmente nos primeiros anos que os pais têm a oportunidade de corrigir a conduta dos filhos. Porque ali até aos 7 anos eles ainda estão literalmente meio cá, meio lá, meio em hipnose, o espírito a ligar-se ainda ao corpinho, fofo. Então que os pais têm ali espaço de ver, ok, isto testa-me o limite ali, ele testa-me o limite aqui, então é aqui que está o problema. Cedo, não é aos 18 anos. Então, desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Porque todos os males são a origem do egoísmo e do orgulho. Vou-vos contar uma história que nada tem a ver com crianças e eu peço desculpa pela comparação. Adotei uma cadela. Tenho 2 gatas. Tenho 2 gatas e adotei uma cadela. Estão-se a dar todos lindamente. Sabem o que é que a cadela faz quando me quer chamar a atenção? Ladra às gatas. O que é isto? Ciúmezinho que está dentro do egoísmo. Se um cãozinho faz isto, o que é que um espírito velho trancado num corpo fofo não faz? Então, quando estamos a falar de educação, principalmente no âmbito moral, isto aqui para resumir o que nós falámos até agora, temos 3 camadas. Temos a grande camada daquele saco grandalhão a que eu chamei pais, tutores, o responsável máximo e supremo, aquele que há de responder em tribunal pela criança, que é responsável acima de tudo pela educação moral. Ninguém do plano superior está à espera que um pai vai ensinar português. Se ensinar, ótimo! Mas isso é tarefa aqui dos professores. Português, a matemática, aquelas disciplinas todas. Está aqui, tarefa de professor. Aos evangelizadores, que não lhes foi atribuída nenhuma varinha mágica, é só a educação doutrinária, não há magias na evangelização. A evangelização da doutrina, com uma linguagem adequada. Imaginem o que é, chega-nos aqui uma criança de 3, 4 anos, abrir o livro dos Espíritos na página 50. Nem vocês, quanto mais a criança. Então, linguagem adequada à criança, óbvio. Mas a parte moral está com os pais. Pôr tudo o que é colhido aqui em baixo em prática está com os pais. Porque é que eu tenho que fazer os trabalhos de casa? Eu não gosto de fazer os trabalhos de casa. Não é uma questão de fazer ou não fazer os trabalhos de casa. Há 30.000 teorias sobre se as crianças devem ou não ter trabalhos de casa. Vou deixar isso para os pedagogos. A preocupação do pai é a questão da responsabilidade. Ação e consequência. Que é o que tem que a criança aprender. Foi-me entregue uma responsabilidade de fazer um determinado trabalho. Se nós concordamos, discordamos com os trabalhos de casa, com a quantidade de trabalhos de casa, com o que é que as crianças devem fazer quando vão para... É outro assunto, é outro departamento da conversa. Mas o que vem deste âmbito tem que ser trabalhado pelos pais. O que é que está aqui subjacente? O chegar às horas. Chegar a horas. Este tipo de coisinhas da vida em sociedade, que estão implícitas na evangelização, que estão implícitas na escola, que estão implícitas no karatê, e no balé, e nas 30.000 atividades que a criança tem que ser depois trabalhadas com os pais. Porque nenhum dos outras instituições
vai substituir o trabalho dos pais. Lembram-se que nós começámos na questão 917 qual era o melhor meio para destruir o egoísmo? Estão-se a perceber do caminho que o livro nos está a obrigar a fazer? É que é muito mais fácil, resumindo e concluindo, eu podia terminar a palestra aqui, destruir o egoísmo se começássemos na infância. Se o identificássemos nos comportamentos da infância. Se o identificássemos nas birras, nos quereres, nos respeitos ou nos desrespeitos. Está fácil corrigirmos os nossos vícios, não está? Nós ainda estamos jovens. Mas não está fácil. É que não está nada fácil. Então, os pais necessitam aqui adquirir uma arte da visão espiritual e que requer aqui usar o cérebro, o coração, o raciocínio e o sentimento. Essa arte requer muito tato. A arte de manejar os caráteres. Na minha cabeça ficou aquela imagem do relógio-eiro, assim, com umas coisinhas muito fininhas, uma destreza fina muito grande. Muita experiência e uma profunda observação. Então, como se podem preparar os pais para isso? E vocês estão a deitar as mãos à cabeça, mas os meus filhos têm 20 anos já. Os meus têm 30, os meus têm 40. Continuam a ser pais, continuam. Eu descobri há pouquíssimo tempo qual é a coisa que eu tenho mais medo na vida. O meu pai. Pode vir a morte, pode vir a guerra, pode vir a bomba atómica. O meu pai entra na sala e eu tremo. Parece a minha cadela, colocada entre as pernas. Escusam de olhar assim para mim, que eu sei que está aqui muito bom marmanjão, que já passou muito tempo, os 30 anos, que tem exatamente o mesmo medo. Então, se continuam a ser pais, ainda vão a tempo. Então, o livro dá-nos assim uma lista muito pequenina. Como veem, é rápido fazer tudo isto. Estudar sobre a infância e a reencarnação, para entender que as fofuras que a gente tem em casa são espíritos antigos. Mas os meus filhos são adultos. Olhem para eles e pensem, o que é que nós fomos exatamente no passado? Porquê é que há tanto conflito? Eu tenho 2 filhos, dei-lhes a mesma educação. Um é água, o outro é vinho. Porquê? Os mistérios da mente infantil. Princípios educativos aplicados no lar. A pedagogia do Evangelho de Jesus. A arte de ensinar com Jesus. A visão espírita da criança, do que é uma criança. O Instituto Sagrado da Família. A missão da maternidade ou da paternidade. Os deveres educativos dos pais espíritas. Porque, mesmo aqui, quem me vai dizer, mas eu não tenho filhos.
Ai, mas os meus filhos já estão adultos. Ai, mas os meus filhos já partiram. Estes tópicos não continuam atuais? Sobre aquilo que é a relação da paternidade e da maternidade? Porque quando eu fico com as duas fofuras que comem sopa em minha casa e não comem em casa da mãe, eu estou a ser o quê naquele momento? Se não a figura de maior autoridade. Se eu conseguir olhar para aquelas duas crianças e pensar, são espíritos antigos. E pensar que se calhar tem amigos à volta dela que são amigos antigos. Se calhar a nossa própria relação vai mudando com as pessoas. Está quase a terminar. Está quase. Vamos relaxar aqui um bocadinho. Quem tem esta tarefa grandiosa de educar uma criança é um bom jardineiro. Ou melhor, é um jardineiro. E, como bons jardineiros da alma, que são os pais, coisa bonita, não é? O livro convida-nos a vigiar o mundo emocional das crianças. Se vem com uma tendência mais violenta, se tem tendência a mentir. E eu não estou a falar daquela exploração que as crianças fazem de inventar, em que tudo é possível, e os dragões existem, e os cavalos voam, e não é disso que nós estamos a falar. Estamos a falar de mentira séria. Foste tu que fizeste isto. Eu não. Mas com uma seriedade. Então, cuidar dessas pequeninas ervas daninhas, que nós podemos achar muito fofo, porque às vezes os maus vícios parecem-nos muito fofos, porque a criancinha é muito pequenina. Mas se alguém já teve um jardim com ervas daninhas grandes, sabe que é difícil arrancá-las. A pessoa está ali com uma botifarra e parece que está a torear o terreno. Eu acho que já disse que era meia saloia, portanto está justificado. Então, é aos pais que cabe este trabalho de entender estas coisinhas e estar atento. Eu estou a achar gracinha ao quê? O que é engraçado? Isto é realmente a criança a ser criança e é o mundo infantil da criança? Ou está aqui alguma coisa que temos que estar atentos? E depois ir plantando outras sementezinhas e ir regando outras sementezinhas. Do amor, da compreensão, da fé. E ir limpando o terreno. Porque todos nós, enquanto adultos, já vimos como é difícil limpar os nossos próprios terrenos. E não quer dizer que os nossos pais tenham sido mal connosco. Porque muito dificilmente um pai ou uma mãe foi mal connosco de propósito. À partida, e a maior parte das vezes, cada um deu o seu melhor. Deu só o seu melhor. Querem saber quais são as pessoas que sentem mais culpa no universo? Falem com uma mãe. Um bom sítio para encontrar uma mulher a chorar é na porta de uma creche. Eu deixei o meu menino e ele ficou a chorar. Foi boa a imitação, mas tentei. À partida, estamos todos a dar o nosso melhor.
Portanto, aqui, e já vimos as dificuldades e aquelas as ervas daninhas como nós ficamos, também agora não vamos pôr a culpa todos dos nossos pais. Há algumas ervas daninhas que a gente, pronto, até lhes pode pôr a culpa, ali 1 ou 2 traumas que eles nos deixaram e tal, mas, de um modo geral, o campo já tinha mais semente. Então a cura de quê? Voltamos à questão 917 do Livro dos Espíritos. A cura do egoísmo. Pode não ser total, mas pode ser moderada, porque as causas são numerosas. Estamos aqui a falar, cada um de nós tem várias ervas daninhas. Portanto, mesmo que os nossos pais tenham ido lá com as botifarras e arrancado muitas das nossas ervas, outras ficaram. Mas pelo menos aquelas que eles já foram lá e arrancaram, até é terreno limpo, já é parte da cura. Então não é impossível. Não quer dizer, eu agora vou ser mãe, ou vou ser pai, e depois vou devolver ao universo um espírito perfeito. Não é assim que acontece. Portanto, mais uma vez, a quem está em pânico, porque não está a dar a melhor educação, não está a... Calma, ninguém está à espera que Deus não está à espera, quando nos empresta um filho para criar, que a gente o devolva ao espírito perfeito. Mas se a gente tirou pelo menos uma erva daninha, está ótimo. Não tirou uma erva daninha, cortou 2 folhas da erva daninha, está ótimo. Porque no próprio Livro dos Espíritos diz que o mal tem que ser atacado pela raiz. E a raiz é a educação. Então, o grande trabalho aqui é educar o coração. Porque as boas maneiras qualquer um dá. Eu aqui há uns tempos foi-me sugerido uns vídeos também nas redes sociais que eu achei muita piada. Que era um curso para ensinar as senhoras a andar de saltos altos. E eu achei maravilhoso, porque eu sou um... Vocês sabem, não é? Basta olhar para mim. A delicadeza em pessoa. Então, esse tipo de educação, dos maneirismos, são coisas que qualquer um consegue dar. Cedo ou tarde. Agora, as questões morais, a educação do coração tem que começar na infância. Porque não é pelos livros. Os livros podem nos fazer refletir. E é por isso que aqui estamos todos. E é por isso que temos aqui imensa literatura. É para nós refletirmos. Tipo, ups! E não sei se já vos aconteceu. Lerem um livro espírita e de repente pensarem, eu tenho esta erva daninha. E eu não me tinha apercebido até hoje. Nunca vos aconteceu. Ainda bem que sou só eu que sou espírito imperfeito. Que alívio! Afinal, o mundo está muito mais avançado que aquilo que eu pensava. Porque Kardec diz-nos que a educação em qualquer pessoa é o conjunto de hábitos adquiridos. E é muito difícil mudar um hábito. É muito difícil. Quem aqui conduz? Quem aqui tem a carta? E já não acordou num sábado e foi direto para o trabalho? Eu já. Não é bom nem é mau. Eu só escusava ter acordado tão cedo um sábado, ter-me metido no carro, ter ido ao metro e depois está tão pouca gente hoje.
Então, às vezes, a educação, vou voltar a repetir a frase de Kardec, porque eu acho que é muito importante, é o conjunto de hábitos adquiridos. E nós, adultos, sabemos como é difícil mudar um hábito. Então, se nós temos a oportunidade, se nos foi concedido esse privilégio de receber uma criança em casa para educar, vamos tentar facilitar-lhe a vida, para que ela mude esses hábitos que já traz de outra vida e que não adquira outros tantos piores, para que sejam as coisas mais fáceis. Porque é isso que estávamos aqui, de certa forma, a falar em conjunto, que é a criança por si só não consegue fazer esse trabalho. E nós vemos quão difícil é para nós. E alguns de nós temos psicólogo, e alguns de nós temos uma série de outras ferramentas à volta para nos ajudar a olhar para esses hábitos e ganhar ferramentas para mudar. Mas é difícil. Então, se a criança por si só não faz esse trabalho de renovação dos hábitos, se não encontrar nos pais, o que é que vai ser dela? Então, este foi assim, a versão um bocadinho mais prolongada. Acho que para quem esteve no domingo, espero não ter dado muita seca, que acho que não repeti muito. Desse convite de pensar, fizemos aqui um pulo naquilo que tem sido, aquilo que tem vindo a ser o nosso estudo das leis morais, mas a refletirmos um bocadinho sobre isto, que era o convite da nossa proposta de trabalho, da nossa responsabilidade enquanto educadores, nas várias dimensões. Porque isto, eu não sou pai, eu não sou mãe. Jesus também não era pai. Então não olhem para mim com esse ar recriminador. Ela não é mãe, foi falar de educação de crianças. Jesus também não era, lamento. Estás-te a comparar a Jesus? Nada a ver, não é isso que eu estou a fazer. É que os pais têm de facto a responsabilidade máxima, mas nós também temos impacto na educação da criança. Então era este o convite de estudo para a sessão de hoje. Se houver alguma dúvida, estou aqui no final. Não ouvi ninguém ressonar, o que é sempre ótimo sinal. Não sei que já tenho arranjado daquelas bandas e eu começo a palestra e assim ninguém ressona. E sendo assim, convidar-vos à segunda parte do trabalho. Pode ser? Relaxar-se, acender um bocadinho. Então vamos respirar fundo. Não ouvi respirar fundo. Será que eu estou com uma palestra só de desencarnados e ninguém me avisou? Será que eu desencarnei e ninguém me avisou? Vamos lá respirar fundo. Final desses pulos ainda tem. Respirar fundo outra vez. Quem se sente confortável pode fechar os olhos. Vamos trazer a nós a imagem de Jesus, grande educador, o mestre das almas. Agradecer-lhe a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos hoje. Agradecer-lhe mais uma oportunidade de estudo e de reflexão. Vamos lembrar-nos de todos aqueles lá fora que sofrem, que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus, de todos aqueles que sofrem as terríveis dores da guerra, de todos aqueles que equivocados ordenam e alimentam essa guerra, de todos aqueles que se encontram nos hospitais, de todos aqueles que se encontram nos lares, dos queridos jovens
se encontram nos orfanatos, de todos aqueles que se encontram abandonados pelos próprios familiares, todos aqueles que dormem na rua, todos aqueles que dos mais recônditos cantos sofrem e choram, anónimos e em silêncio, por todos aqueles que, equivocados da tua existência, Mestre, retiraram a própria vida. A eles queremos levar o nosso maior carinho, o nosso maior amparo pela sua dor. A todos aqueles que se encontram aqui esta noite, à procura de um esclarecimento, de auxílio, de amparo, de reconforto, de um abraço. E se assim formos merecedores, gostaríamos de rogar-te, Mestre, por nós mesmos, que nos ampares na nossa dor, que possamos sair mais nutridos e mais esclarecidos, e no meio de um mundo tão desorientado, que possamos ser um pequeno pirilampo de luz, levando consolo, levando carinho e levando compreensão. Que possamos continuar em clima de paz e tranquilidade. Obrigado, Mestre. Que assim seja feita a tua vontade.